Bom dia, alunos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar Teorema de Tales. Os triângulos e suas aplicações no cotidiano. Você já parou para imaginar como seria nossa vida sem as formas triangulares? Já se perguntou alguma vez por que usamos tanto essa forma? O conhecimento sobre o triângulo é fundamental em diversos ramos da ciência. Por isso, nós podemos visualizar triângulos em todas as formas de construção, objeto, artes e decoração. Nós vamos ver Teorema de Tales. Cortando um feixe de retas paralelas por duas ou mais retas transversais, os segmentos determinados sobre uma transversal são proporcionais aos correspondentes determinados sobre a outra. Analisando a figura, nós temos que os segmentos correspondentes formam uma proporção. As redes de água e esgoto da Rua Sem Nome estão distribuídas conforme a figura abaixo. As linhas laranja representam as redes de água e esgoto, como mostra o desenho. Já as paralelas, elas representam as passarelas que os pedestres utilizam para atravessar a rua. Sendo assim, o problema pede: qual é a rede de tubulação maior, a rede de esgoto ou a rede de água? Repare que pela rede de água nós já temos a medida da tubulação, é 200 metros mais 300 metros. Já a rede de esgoto, nós já temos uma medida da tubulação, que é 250. Falta calcular o x. Para calcular o x, nós usamos o Teorema de Tales. Teorema de Tales. Usando a proporcionalidade, nós vamos ter 200 sobre 300 igual a 250 sobre x. Multiplicando em cruz, 200x igual a 300 vezes 250. Logo, x igual a 75.000 sobre 200, x é 375 metros. A rede de água mede 500 metros, pois nós vimos que ela é 200 mais 300. Já a rede de esgoto será 250 mais 375. Logo, a rede de esgoto mede 625 metros. Assim, a rede de esgoto mede 125 metros a mais que a rede de água. Outro exemplo. Uma determinada firma mobiliária resolveu lotear um terreno em 4 outros terrenos menores, com 2 frentes, um para a Rua 1 e outro para a Rua 2, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que as divisões laterais são perpendiculares à Rua 1 e que a frente total para a Rua 2 é 480 metros, qual a medida da frente de cada lote para a Rua 2, respectivamente? Então, na figura, eu tenho a Rua 1 com a frente de cada, com a medida da frente de cada lote para esta rua. Tenho a Rua 2 na parte superior, que eu tenho total da frente de rua é 780. E sei que são várias paralelas cortadas por duas transversais que representam a rua. Novamente, eu vou usar o Teorema de Tales para cada um dos segmentos. Então, eu vou chamar a frente de rua 2, cada segmento de uma variável, x, y, z e w. Vou aplicar o Teorema de Tales para cada uma das marcações e vou calcular essas marcações. Sendo assim, eu vou ter que, para cada um dos segmentos, as suas medidas. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Vamos ver um outro exemplo. Pedro está construindo uma fogueira, representada pela figura abaixo.
Ele sabe que a soma de x com y é 42 e que essas retas R, S, T são paralelas. E a diferença x menos y é? Então, eu preciso calcular o valor de x, o valor de y, para depois fazer a diferença. No teorema de Tales, eu tenho 8 sobre 14 igual a x sobre 42. Resolvendo, x igual a 24. Por outro lado, 6 sobre 14 igual a y sobre 42. Resolvendo, y igual a 18. O problema pede o valor de x menos y. Logo, 24 menos 18 dá 6. Alternativa C. Segmentos proporcionais determinados num triângulo. Primeiro caso, uma reta paralela a um dos lados do triângulo, de modo que intercepte os outros dois lados em pontos distintos. Neste caso, os dois lados formam segmentos proporcionais. Assim, temos a proporção B sobre P igual a B sobre Q, assim como P sobre A igual a Q sobre C. Esta é uma aplicação do teorema de Tales nos triângulos. De um ângulo interno de um triângulo, determina, no lado oposto a esse triângulo, dois segmentos proporcionais aos outros dois lados desse triângulo. Sendo assim, BD é bissetriz e AB, AD, DC, AB e BC são proporcionais. Dessa forma, podemos montar a proporção AD sobre DC igual a AB sobre BC. Vamos ver como essa propriedade funciona. Sabendo que no triângulo a reta R é paralela ao lado AC, calcule o valor de x. Nós vamos usar a proporção 3 sobre 9 igual a x sobre 12. Multiplicando em cruz, 9x igual a 36. X, então, é 36 sobre 9. X, então, é 4. Vamos ver mais um exemplo. Na figura a seguir, AB é paralelo a CD. Então, x e y vale respectivamente. Bem, nesse exemplo, nós temos que calcular o valor de x e y usando o teorema de Tales. Solução. Note que na figura os triângulos ABF e CDF são semelhantes. E o segmento FC, que é a soma de FB com BC, é 24 com 18, 42 centímetros. Dessa forma, nós podemos montar duas proporções para calcular x e y. Na primeira, 24 por x é igual a 42 por 70, calculando x igual a 40. Na segunda, 24 por 32 é igual a 18 por y, calculando y igual a 24. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Um outro exemplo. Sabendo que BD é bissetriz do ângulo B do triângulo abaixo, determine a medida DC. Novamente, eu vou usar a proporção e a lei de Tales. 3 está para x, assim como 5 está para 6. Multiplicando em cruz, 5x igual a 18. Logo, x igual a 18 sobre 5, que é 3,6. Na sequência da aula de hoje, disponibilizo na plataforma uma lista de exercícios para fazer no caderno. Seguimos, então, dando continuidade ao conteúdo do segundo ano do ensino médio. Não deixe acumular tarefa, poste suas dúvidas no mural. Foque nos estudos e nos veremos em breve.